Bom, nesse quarto painel do seminário Saúde Suplementar, Acesso e Sustentabilidade, que é uma parceria da Abrange com o Estúdio Folha, nós vamos discutir um assunto que não sai da pauta e que já foi até mencionado no debate anterior, que são os desafios da judicialização na saúde suplementar. Judicialização. Difícil de falar às vezes. Para compor a mesa, os nossos convidados são Ana Bertani, que é superintendente jurídica da Abrange, a Natália Pompeu, diretora executiva do Grupo Apvida Notre Dame Intermédica, e o Rodrigo Mafra, gerente de negócios da Sermed Saúde. Obrigado pela presença e lembro que cada um terá 5 minutos para uma apresentação inicial e depois a gente parte para o debate. Ana, podemos conversar com você? Sim. Boa tarde. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui do seminário, em especial por estar dividindo aqui o painel com a Natália, com o Rodrigo. Eu vou falar um pouco sobre a judicialização, né? A judicialização que a gente poderia dizer excessiva, né? Mas antes eu queria fazer um registro. Primeiro, que o acesso à justiça, né, é um direito de todos, é um direito constitucional, e que a necessária importância na existência do Poder Judiciário para garantir direitos e solucionar conflitos, né? Isso aqui não se questiona. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a judicialização excessiva. Primeiro, que ela é crescente, tanto para a saúde pública quanto para a saúde privada, e ela traz uma série de consequências. Aqui eu vou tratar de 3 consequências. O primeiro, que ela estimula comportamentos oportunistas. A partir do momento que você tem uma judicialização excessiva, que a gente poderia chamar de má judicialização, você estimula a busca do judiciário para a garantia de direitos que não foram contratados ou até para a realização de procedimentos não indicados ou desnecessários. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ela aumenta os custos e impacta na sustentabilidade do setor. Quando você tem, né, ali a garantia de procedimentos pelo judiciário que não estavam ali sendo considerados pela operadora, você compromete a qualidade do acesso, o acesso em si, né, aos serviços, e isso afeta a sustentabilidade do setor. E o terceiro ponto é a sobrecarga do sistema judicial, porque, se você tem um volume grande de ações, você compromete, inclusive, a entrega da justiça pelo Poder Judiciário. E isso contribui para a morosidade do próprio sistema. Bom, tamanho dessa judicialização, né? O Conselho Nacional de Justiça, que tem por objetivo aperfeiçoar, né, o trabalho que é desenvolvido pelo Judiciário brasileiro, no painel de estatísticas, ele trouxe que, em 2022, foram 460 mil novos processos judiciais sobre saúde. E aqui eu estou falando de saúde pública e saúde privada. São uma média de quase 2.000 ações por dia útil. E desses 460 mil processos, 164 mil tinham por alvo a saúde suplementar. Ou seja, é um volume bastante expressivo e preocupante. E como é que o juiz decide essas questões, né? O juiz, ele é leigo, ele não precisa ser um profissional de saúde. O que cabe a ele é interpretar os fatos naquele processo ali específico e aplicar a lei. É óbvio que, quando se tem uma interpretação, ela pode variar de juiz para juiz. E o que se espera, né? Quando você está tratando de ações que envolvam questões complexas, evidências científicas, diagnósticos, tratamentos, o que se espera é que ele tenha instrumentos que possam auxiliá-lo naquela decisão difícil ali, no dia a dia, num caso de saúde. E que se imagina que o Poder Judiciário deveria lançar a mão desses instrumentos para o magistrado. E o que se constata é que esses instrumentos, eles existem. Tá? E é um pouco aqui o que eu quero falar sobre esses instrumentos. No total, eu vou falar de 4 instrumentos, e 3 deles foram trazidos por um estudo da Fundação Getúlio Vargas desse ano. Tá? Quais foram esses instrumentos? Antes disso, eu queria dizer que esse estudo ele foi feito levando em consideração decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que foram dadas entre 2013 e 2021, de primeira e segunda instância, e eles abordaram ele abordou 3 tipos de decisões, mas aqui eu vou me limitar à negativa de cobertura, que foi o item mais judicializado se comparado aos outros 2. O que ele identificou? O primeiro ponto foi a utilização da perícia judicial. O que é a perícia judicial? Naquele caso concreto, perito, que é um profissional isento, que não tem viés por nenhuma das 2 partes, é de confiança do juízo, ele vai se debruçar sobre aquele caso concreto e vai emitir um laudo técnico sobre aquele caso que está colocado ali para a decisão do juiz. O segundo ponto é a utilização de pareceres técnicos que seja produzido independentemente das partes. E aqui eu falo dos pareceres técnicos que são feitos pelo NATJUS, que é o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. O NATJUS ele foi concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, e a ideia é ele levar para o processo, auxiliar o juiz naquele caso concreto, sobre uma evidência científica que ficou colocada para a decisão do juiz. Bom, o terceiro ponto é a aplicação da lei específica, que é a Lei 9656 e as suas regulamentações. Você está falando da lei dos planos de saúde e da competência da ANS para regular todas essas relações. O que se observa, o que concluiu esse estudo? Né? Em relação à perícia judicial e ao laudo técnico, o que se observou foi uma baixíssima utilização desses mecanismos. O que a gente esperava, né, é que se fizesse uso desses instrumentos que foram colocados pelo próprio judiciário para auxiliar o juiz. Mas o que se observa é que o juiz, na verdade, decide, basicamente, se utilizando dos laudos médicos que foram colocados no processo pelos próprios médicos, que são os prescritores dos autores da ação. Ou seja, não é utilizado nenhum instrumento que não seja ali isento das partes. O segundo ponto diz respeito sobre a lei específica. O que se imagina é que, num caso concreto, o juiz vai aplicar ali a lei que trata dos planos de saúde e as regulamentações que são feitas pela ANS, que detém a competência para tal. Mas não é o que se observa. Na grande maioria, na imensa maioria das decisões, o que o juiz aplica ele utiliza a jurisprudência criada pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, entendimento dos magistrados em casos anteriores semelhantes. E a outra questão é que ele aplica o Código de Defesa do Consumidor. É óbvio que o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica às relações de consumo, mas você não deveria, o mínimo que se espera é que ele seja aplicado simultaneamente com as leis específicas do setor. O quarto ponto, e aí esse não está no estudo, mas é uma observação que a gente faz aqui, considerando o dia a dia, são os enunciados da saúde. Os enunciados da saúde eles são construídos num fórum nacional. Atualmente, são 117 enunciados. Eles são periodicamente revistos. Esse ano, eles foram revisados. Foram, se eu não me engano, 14 novos enunciados. Como é que eles são construídos? Eles são construídos, eles passam por todos os comitês de saúde estaduais de saúde, que também foram criados pelo CNJ. Ali você tem representantes do Ministério Público, ANS, Anvisa, Defensoria Pública, enfim, AGU, Ministério da Saúde, ou seja, são juízes federais, juízes estaduais. Eles discutem esses assuntos, eles votam esses enunciados. Esse enunciado é levado para um comitê, para um Conselho Nacional, e dali surgem esses novos enunciados. O que a gente espera é que esses enunciados vão ser observados nessas decisões judiciais, mas não é isso que a gente vê. De fato, é quase ausente a aplicação desses enunciados. Então, é feito um trabalho, né? É óbvio que os enunciados eles não podem vincular a decisão do juiz, mas é esperado que ele seja levado em consideração quando você vê a pluralidade de entes ali que estão trabalhando e que estão se debruçando nas questões da saúde suplementar no dia a dia. Bom, e aí a pergunta, né, é assim, o que a gente pretende com isso? O que se busca, né, tentando conter essa judicialização excessiva? Primeiro de tudo, é a segurança do paciente. Impedir, né, não permitir que o judiciário seja usado para realizar um procedimento que não é indicado, que não é eficaz, que pode, inclusive, colocar em risco a vida do paciente. O segundo ponto é a segurança jurídica, porque, se você não tem segurança jurídica, você amplia a instabilidade e incerteza e você aumenta os conflitos, ou seja, você fica um ciclo vicioso, né, de estímulo e aumento da judicialização. E, por fim, a previsibilidade dos contratos, porque, se você tem ali
uma garantia de que os contratos vão ser respeitados, você, inclusive, garante o retorno desse acesso justo ao que foi contratado pelos beneficiários. Bom, e aí, o que fazer, né? Eu acho que os instrumentos estão postos, não se precisa criar nada novo, né? O que a gente precisa é fortalecer e aperfeiçoar o que já existe, que foi falado aqui, maior aplicação da lei específica, aplicação dos pareceres do Natjus e também dos enunciados da saúde. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Natália, você fala agora para a gente? Boa tarde já, né? Nem mais bom dia. Obrigada pelo convite. É muito bom voltar em eventos para falarmos todos juntos, né, da possível judicialização, né, que, na verdade, é algo concreto, mas eu vou trazer aqui um lado mais ativo. Né? Eu vou me aproveitar muito da palestra anterior, da discussão anterior, em especial nas palavras do Nuno, que trouxe aqui alguns insights e que eu quero aprofundar com o tema judicialização, que nem o Word também conhece, tá? Então, se a gente escreve, a gente tem que corrigir 300 vezes. Então, sinta-se tranquilo com o nome. Mas a gente escuta muito falar desses números. Então, quaisquer um de nós aqui, muitos advogados estão presentes, que a gente vai para eventos, né, a gente vê essa quantidade, esse crescimento, ano após ano, e a gente escuta pouco sobre o que nós fazemos em termos de sermos ativos para também judicializarmos. Não que eu queira aqui jamais fomentar a judicialização, mas a gente escuta muito, vocês são muito judicializados, tem muita fraude, tem muita questão. E o que vocês fazem também? Vocês buscam o judiciário? E durante bom tempo, eu tenho 10 anos na saúde suplementar, eu não vi isso acontecer. Hoje, eu acho que a gente já está mais organizado para fazer isso acontecer. Por quê? O Nuno comentou do Pentágono, né? E aí ele falou da racionalização, que eu vou chamar aqui de cultura. Né? A cultura de que, tudo bem, é só uma fraudezinha. E o especial, não vai acontecer nada. Esse é o ponto-chave para o que eu quero trazer aqui dessa questão da judicialização, sem fomentá-la, mas trazer para essa questão da punibilidade. Muitos fraudam, e aí quaisquer um de nós deve ter já convivido com alguma dessas fraudes, sem saber que é fraude. Então, para a judicialização, isso é um ponto super forte, que também foi comentado, precisa ter o dolo, precisa ter intenção. Então, a pessoa que está fraudando, para que a gente consiga punir a gente no sentido do setor, da questão da justiça, a gente tem que ter esse elemento muito forte. E a gente precisa dessa conscientização, porque, eu vou usar a palavra latino, a gente precisa ter a certeza de que isso vai ser penalizado para começar a diminuir essa questão. Então, para judicializar, o que a gente precisa fazer? A gente tem um caminho muito longo. A gente tem que ter muita prova. Então, eu volto à estaca 1 do Nuno. A gente tem que se organizar como operadora, sim. A gente precisa ter comitês de fraude, ter documentos, ter uma área que se dedique a juntar toda essa documentação, porque isso vai ser prova inequívoca para se iniciar um processo. O Nuno também trouxe a questão do a gente precisa, como outros países, ter investigações. Nós temos investigações. A nossa cultura, né, no nosso processo criminal, é imprescindível que tenha todo esse arcabouço, não só essa prova interna das operadoras, como também vai necessitar de uma investigação. Então, isso também acontece e também é um processo aqui no nosso país. Qual é a diferença? A que ele estava mencionando, que eu acho que fica mais claro comparar. A diferença é que lá fora você tem delegacias especializadas. Elas só fazem isso. Então, tudo que elas recebem, desses exemplos que ele trouxe, dos Estados Unidos, da França, eles pegam somente casos de saúde e trabalham com casos de saúde. Fica muito mais fácil, porque a partir do momento que a gente junta um arcabouço de provas robustas e chega numa delegacia, a gente concorre com quaisquer outros crimes. Então, o quão difícil é ter a atenção, né, para esse processo caminhar, mesmo com essa prova robusta, que nem sempre é muito fácil. Então, o Luiz Celso falou muito dessa questão do fraudador, dele estar sempre à frente. Então, quando a gente consegue juntar uma quantidade de provas suficientes para se iniciar uma investigação, eles já estão num novo nível que a gente ainda está naquele primeiro processo.
Então, a questão é, o processo é igual, a delegacia existe, a investigação existe, a diferença é que a gente concorre com outros. Então, se a gente tivesse uma delegacia especializada tal qual esses países que ele mencionou, isso facilitaria muito o nosso processo. Porque aqui a gente precisa, quando a gente fala de processo judicial, e aqui criminal, que é o que a gente está falando, que é o que ele mencionou, a gente precisa dessa investigação concluída para que o Ministério Público, ou em uma queixa-crime, a depender da tipologia, dê andamento para a gente ir atrás e realmente tipificar e condenar o criminoso. Então, é um marco importante. Outra questão diferente, que ele também mencionou, tem órgãos específicos. Porque, além dessa questão da judicialização da delegacia, da investigação, nos outros existem órgãos, Estados Unidos, França, que tudo está muito bem especificado nesse material que produziu junto com o IES. Eles comentam desses órgãos que também só fazem isso. E isso nos ajuda não só na criminal, que é uma das possibilidades, mas também civil. Então, a gente pode criminalizar, a gente pode também entrar na justiça civil, é uma opção. E a gente também tem muito discutido a questão que não é judicialização, mas é uma forma de punir, né, de tentar controlar isso, de ir atrás para fazer com que isso diminua, é a questão ética. Também foi falado aqui, né, do Dr. Jorge comentou da questão ética médica. A gente também tem procurado, como setor, irmos atrás de conselhos médicos, OAB, porque a gente tem a judicialização que ele comentou, né, assistida, reembolsos assistidos. Então, a gente tem ido atrás, de forma administrativa, de forma judicial, investido muito nesses processos. E tem que, óbvio, a gente vai ter muito para melhorar, e criado internamente todo esse arcabouço e discutido internamente para prover maiores provas. Então, apesar de... né, e não querer fomentar a judicialização, que eu acho que é um debate muito importante, essa mediação, que a gente também faz, né, muito administrativamente, é importante que a gente também comece a ser ator desse processo para que essa penalidade realmente exista. Então, por enquanto, são essas considerações. Obrigado, Natália. É interessante a gente ver um outro lado, né, que a gente sempre vê um lado e não o outro. Rodrigo, você agora. Ô, Gustavo, você disse que você estava numa situação delicada. Olha para mim. O que eu vou fazer aqui agora? Você entendeu? Olha, pessoas de garbo e elegância e eu aqui na fila do pão. Né, Renato? A gente lá de Rifaina, né? Difícil, poxa, muito difícil. Mas boa tarde a todos. Dizer que é um prazer enorme, uma honra estar aqui participando desse evento, né? Eu faço parte de uma operadora de plano de saúde chamada Sermed, que é do interior do estado de São Paulo, localizada em Sertãozinho, com 75 mil vidas. E, por assim ser, nós somos classificados como uma média operadora pela ANS. Como já foi falado aqui, ao contrário das minhas colegas, eu não sou advogado, sou administrador. Então, assim, me dou o direito de falar algumas besteiras, assim, em termos de lei, né? Brincadeira. Eu vou passar para vocês aqui as nossas dores, a minha dor do dia a dia enquanto operação de plano de saúde nesse momento em que estamos vivendo, tá? E por que não dizer um desabafo, né? Como o Dr. Jorge bem mencionou. Como todos já disse, a saúde suplementar vive um momento muito delicado. E, sem dúvida, a judicialização é um fator que contribui muito para esse momento complicado que estamos vivendo, tá? Porque se a gente voltar lá em 2000, quando surgiu a Agência Nacional, né, eu, de certa forma, ali na operação do negócio, eu fiquei muito feliz. Falei, está chegando uma autarquia do governo que vai aqui impor regras claras, normas, e com isso vão tirar do mercado aqueles aventureiros que não trabalhavam com responsabilidade, que não cuidavam com ética, com respeito aos seus beneficiários. E isso seria algo benéfico para todos os atores, né? Seja para a operadora, para os prestadores de serviço e, por consequência, dos beneficiários. Então, na minha humilde modo de ver, na minha cabeça, eu achava que o judiciário iria seguir as mesmas regras e diretrizes a quais a ANS coloca. Porque se tem alguém competente
para falar sobre o nosso negócio seria a ANS, é a ANS. Porque ela tem profissionais, técnicos, enfim, foi criada para isso. Mas, para minha surpresa, não foi isso que aconteceu, né? O judiciário, não sei porquê, mas ele parece que não conversa com a ANS. Então, o que era para simplificar, na minha cabeça, piorou muito. Porque hoje, numa única demanda, a gente tem que atender duas entidades. Eu tenho que atender a ANS, que ela me mede, né? Ou seja, ela me avalia pelas normas vigentes, e eu tenho que atender o judiciário, que me avalia pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, ou seja, uma energia dispensada enorme para um mesmo assunto e com um gasto muito grande, né? Bom, poderia passar aqui, né? A gente passaria talvez dias e até horas, até dias, né? Falando, né, Sérgio, das nossas dores. Mas eu trouxe para vocês dois casos, um caso assistencial e um caso não assistencial, que é verídico, aconteceu na Sermed, tá? Primeiro caso assistencial. Tivemos uma demanda para uma medicação chamada Spravato. É uma medicação, se não me falha a memória, para paciente psiquiátrico. Bom, fizemos a negativa para beneficiária, porque o medicamento está fora do rol. Além do mais, é um medicamento para uso hospitalar e a paciente está de alta. Ela queria para fazer em uso domiciliar. Feita a negativa, ela não concordou, abriu uma NIP. Fizemos a defesa da NIP, a ANS arquivou a NIP por falta de indício de infração, ou seja, estamos cumprindo a legislação. Ela, não contente, entrou no judiciário, entrou na justiça. Aí o que aconteceu? O judiciário mandou dar a medicação. É uma medicação de uso contínuo, isso faz 3 meses e eu já gastei 145 mil com essa medicação para ela. Certo? Então, assim, são coisas realmente que deixam a gente sem palavras, sem contar a revolta. Um caso não assistencial, também concreto, que aconteceu, esse eu estou vivendo lá nesse momento. Atendemos a prefeitura local lá, e ela tem um plano de previdência próprio, então até 2019, esses servidores que são concursados, que são aposentados, faziam parte do mesmo plano dos ativos. Um único contrato, obviamente, eu tenho que tratar aos olhos da ANS, eu tenho que tratar ele como uma única carteira, achar a sinistralidade, aplicar o mesmo percentual, aquela história toda lá. Bom, em 2019, eles criaram uma autarquia e se separaram dos ativos, tem um CNPJ próprio, vida própria, enfim. E aí se tornou uma outra empresa e eu comecei a avaliar cada carteira separadamente. Ou seja, eu não posso imputar aos ativos que estão no CNPJ da prefeitura um reajuste a qual a carteira deles não atingir o sinistro para poder bancar o outro lado, que seriam esses inativos. Bom, pois bem, agora em 2021, resumindo a história, um grupo desses servidores se sentiram lesados, abriram uma NIP. Fiz toda a defesa, arquivada por não ter fraude, né? E ele entrou no judiciário, o judiciário mandou eu aplicar o mesmo índice que eu apliquei na carteira dos ativos, das pessoas que ficaram no outro contrato, e mandou devolver todo o dinheiro cobrado a maior, com correções e juros. Tá? Então, assim, e ainda um agravante muito maior. Tá? Estou dizendo isso para vocês, são as coisas que eu vivo dia a dia, tá bom? Que é o tal do dano moral. O porquê que eu tenho que pagar um dano moral para um beneficiário se eu estou cumprindo e seguindo a legislação que é imposta ao meu segmento? Eu enganei esse beneficiário? Eu vendi algo para ele, eu prometi dar algo a ele que eu não dei? Não, eu estou seguindo a legislação que é imposta ao meu segmento. E eu tenho que pagar dano moral para o beneficiário. Vocês não imaginam a revolta que é. A gente já colocou grades na operadora, porque já uns 3 tentaram suicídio lá, nas janelas. Porque é algo assim de arrancar os cabelos. É muito revoltante no dia a dia você fazer gestão de uma operadora tendo isso contra você. Tá? A judicialização, de fato, hoje, pelo menos para as pequenas e médias operadoras, né, Sérgio? Qual a gente defende muito, e o Renato sempre deu essa oportunidade para a gente, ela é um centro de custo
muito pesado, muito pesado, tá? Assim, é lógico que assim, hoje não somente nós mais estamos expostos a isso, como alguém já comentou, acho que foi você mesmo aqui, né, Sérgio, que as grandes também estão expostas a isso, só que nós estamos expostos à mesma demanda de uma grande operadora, porém com um faturamento muito menor, né? Então, ou seja, esse reflexo na gente, ele é mais doído, tá? Agora é o que a gente sempre pergunta, né? Qual é a dificuldade do judiciário ouvir a agência e seguir as regras da agência? Isso não faz sentido na nossa cabeça enquanto gestor, enquanto administrador. Gente, a agência foi criada para isso. O judiciário reclama que não tem competência para julgar um ou outro caso, seja ele assistencial. O não assistencial, eu não vou nem adentrar, né, porque não faz o mínimo sentido. Mas o assistencial está aqui. A doutora Alexandre falou agora há pouco. Eles que fazem câmaras técnicas, avaliam, se debruçam. É exaurida as situações aqui. O porquê o judiciário tem que reinventar a roda? Está lá, eles já avaliaram, já fizeram. É só cumprir o que está lá e está tudo certo. Né? Como dizia um amigo meu lá, dá comida para os macacos e não mexe em nada. O resto a gente cuida aqui. Está tudo certo. Né? Mas, enfim, é necessário que eles entendam, como já foi falado, que nós temos um faturamento finito e que nós não temos condições de cobrir tudo. Aliás, como também foi falado, nem o SUS consegue cobrir tudo, ele trabalha em cima de um orçamento, né? Uma previsibilidade. Então, é necessário olhar para a gente, tá? Com essa questão, com a questão sustentabilidade. Olha só, né? No início dos anos 2000, eram mais de 2.000 operadoras atuantes. Foi se concentrando, agora a última informação do Tabinete de setembro de 23, somos 679 operadoras. Sendo que dessas, 590, Sérgio, é pequena e média. Olha só o mercado que a gente representa. Ou seja, 87%, 44 milhões mais ou menos de pessoas, dessas 51 milhões, estão nas pequenas e médias operadoras, a qual você disse que a gente não é ouvido, não é falado, né? Enfim. Então, essa é uma das dores que a gente vive. Quer dizer, a gente precisa se olhar para isso com realmente um certo pudor e cuidado. Por quê? Se a gente, por exemplo, hoje, se os políticos hoje, né, como foi conversado aqui, o judiciário e a própria, né, em alguns momentos, a voracidade da ANS, se o judiciário e os políticos não pararem com esse assistencialismo junto ao nosso setor, eu vou aqui discordar um pouco da Lenice, que falou lá no começo, que está melhorando. Não está. No dia a dia, lá na operação, não está. A saúde suplementar vai acabar. Certo? É uma questão de tempo. Questão de tempo. Do jeito que está, a gente não consegue. Isso, a conta não está fechando. Assim, para quem quiser ver, a hora que quiser ver. Isso não tem como fugir. E aí fica a pergunta, né? Quer dizer, se cada vez mais que eles apertam, cada vez mais que algo acontece nesse sentido, essa população vai saindo, vai ficando à margem. Se não há uma subsegmentação do rol hoje, como diz o Sérgio, onde a gente possa vender para aquela pessoa aquilo que ela pode pagar, o que vai acontecer é que essa população vai sobrar para o SUS. Aí a pergunta é se o SUS vai conseguir atender todo mundo, né? Obrigado, Jorge. Jorge, não. Rodrigo. Jorge foi na mesa anterior. Ana, você citou na sua fala ali que de ferramentas que estão à disposição do judiciário, né, como a plataforma NatJus ou os enunciados do CNJ, e que são ignorados na hora de tomada de decisões. Você poderia dar um exemplo prático de algum caso em que, se fosse utilizado, ou que já foi, na verdade, algum exemplo prático do que seria ou que foi, de fato, em que essas ferramentas foram utilizadas e que chegou a uma decisão, enfim, mais favorável a todo mundo? Bom, eu posso... Tem vários, né, exemplos, mas assim, um recente, eu posso citar, inclusive, um enunciado recente de Direito da Saúde, que foi um dos que foram alterados agora esse ano,
no evento do Fonajus. Esse enunciado, se eu não me engano, de número 32, o que ele já existia e o que vinha dizendo nele. Vinha ali a orientação dos documentos que deveriam ser juntados na petição inicial quando o autor ingressasse para uma questão de saúde. Ou seja, orientando ali os documentos necessários para instruir aquele pedido para que o juiz pudesse avaliar melhor. Ele foi alterado para incluir ali a Classificação Internacional de Doenças, ou seja, o CID, né? E, segundo o relato de um magistrado, inclusive, considerou essa alteração muito importante, porque ele, juiz, quando recebia um caso de saúde, ele sequer tinha conhecimento a que doença se referia aquele procedimento, aquele tratamento solicitado. Então, eu acho que esse é um exemplo de como isso pode facilitar e auxiliar o juiz, no caso, quando for decidir ali uma questão sensível e complexa de saúde. Seria, então, criar uma espécie de procedimento padrão prévio. Isso, você ali orientar, né, para aqueles que estão debruçados no dia a dia, o que eles recebem, quando eles vão avaliar aquele procedimento, eles não têm ali, junto com a inicial, informações suficientes que possam deixá-lo confortável na hora de decidir. Então, esse enunciado buscou trazer informações básicas, recomendações básicas, que é o juiz, pelo menos, saber a que doença está se referindo àquele pleito no judiciário. Ótimo. Rodrigo, para dar voz aos pequenos, como você disse que é necessário, é um pouco como você falou, né? O padrão vale para quem tem milhões de vidas ou para quem tem 70, 100, 3 mil, 4 mil. Um exemplo, por exemplo, de judicialização é a obrigatoriedade de fornecer medicamentos, como você falou. Você falou no medicamento que te custa 140 mil em 3 meses, mas existem medicamentos que estão sendo incluídos ou que entram em ações, como um contra a atrofia muscular espinhal, que custa 9 milhões. O que é mais do que a receita de algumas operadoras, na verdade. Como é que resolve essa questão? A solução é sempre a Vocês têm que inventar tanta palavra difícil para falar subsegmentação? Essa é a solução? Passa por aí. Passa por aí. A subsegmentação passa por aí. Na verdade, hoje, essa medicação, como você mesmo disse, ela já foi incorporada, né? Ela só viria através de judicialização para a gente, caso ela fosse solicitada para uso off-label ou o beneficiário não contemplasse as diretrizes de utilização que é imposta a ela, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente se questiona lá, né? Como que a ANS, sabendo de que mais de 60% das operadoras ativas hoje não faturam esse valor por mês, como que permite que incorporar um medicamento tamanho o custo desse, né? Porque o que vai acontecer se chegar um pedido de um medicamento desse de uma operadora a qual não fatura esse valor? Ela vai fechar? Vai sumir? Vai desintegrar? Como que vai ser? Ou ela vai ser obrigada a dar e aí, em consequência, colocar em risco a assistência de todo o resto do mutualismo? Porque, como todos já falaram aqui, a gente administra dinheiro do terceiro, né? Então, o que vai acontecer? Então, assim, meu modo de ver, foi uma incorporação um tanto quanto, para mim, equivocada. E agora, uma vez que ela já está dentro, nos restam poucas ferramentas para tentar mitigar esse risco ou diminuir, que isso não entre num colapso, né? Uma das ações, inclusive já até conversamos aqui internamente, seria exigir, né, pleitear junto ao laboratório representante dessas medicações que façam para a saúde suplementar o mesmo valor que se faz para o SUS. Né? Por exemplo, nessa questão do AMI, aqui, da atrofia muscular, a medicação é o Zolgensma, né? Que custa aproximadamente 9 milhões para a saúde suplementar, e a gente tem informação que para o SUS eles praticam a 5 milhões e 100. Porém, a cada 240 infusões de medicações, eles bonificam com 40 medicações. Então, o que deve cair isso aí, mais uns 17%, que vai, no final, custar 4 milhões e 100. Ainda assim mesmo, no momento da infusão dessa medicação, o SUS paga apenas 20% desse valor e o restante em 5 parcelas anuais. E também compartilha do risco. Ou seja, se não tiver
eficácia, eles não precisam pagar o restante. Então, só por aí já melhora bastante o nosso cenário, né? Mas não resolve. Porque, mesmo assim, para muitas operadoras ainda pequenas, 4 milhões e 100 também vai inviabilizar muito o fluxo de caixa delas. Então, uma outra ferramenta que a gente tem conversado bastante também, inclusive o Sérgio é um entusiasta disso, seria um fundo garantidor, que a própria ANS poderia administrar, né? Porque hoje a gente paga taxa de saúde suplementar 4 vezes ao ano, né? Tem os ressarcimentos ao SUS, quer dizer, a gente tem bastante volume, tem bastante dinheiro transitando aí, que aí a ANS teria que, né, fazer um cálculo aí, um cálculo atuarial, enfim, e a gente desenvolver esse fundo garantidor. Vai ser a única forma de salvar essas pequenas operadoras. Porque, fora isso, não vejo assim uma outra condição nesse momento frente aos custos dessa medicação. Obrigado. Natália, você falou na necessidade de criar, por exemplo, delegacias especiais para investigação de fraudes. Enquanto isso não acontece, como é que as operadoras podem utilizar a justiça para evitar as fraudes? E até você também falou de deixar muito claro para o beneficiário o risco, né, a punibilidade, etc. A gente apareceu na campanha da Abrange a questão de demissões, por exemplo, quando é constatado fraude. Nessa questão de demissões, você não precisa da justiça, é uma relação operadora-empresa? Mais ou menos. Enquanto essas delegacias especializadas não chegam, Wagnaldo, eu acho que a gente precisa desse momento. Primeiro, conscientizar, que foi também muito difundido no painel anterior. Sem a conscientização, a gente não vai ter a clareza do que é uma fraude, em especial para aquele que comete, né? Então, a gente precisa conscientizar. Esses vídeos simples, e aí eu tenho brincado muito com o Renato, libera os vídeos que eu quero colocar nas minhas redes sociais, é que realmente são coisas básicas que nós vivenciamos todos os dias e que muitos de nós não sabíamos, né, de colegas, de amigos, de terceiros, que eram fraudes. Então, a gente está cansado de ver, tentar marcar um médico e, na própria WhatsApp, na própria conversa, perguntar quantas notas a gente quer. Eu já fui abordada diversas vezes por amigas falando assim, eu tenho que preencher uma declaração de saúde, mas eu tenho uma doença X. Se eu não colocar, o que vai acontecer? Porque se eu colocar, eu não vou conseguir comprar ou não conseguir usar o plano. E aí você vê que realmente algumas pessoas, e você vê que falta conhecimento. E aí eu sempre me perguntei, porque eu trabalho nesse setor há muitos anos, onde é que a gente está errando? Por que a gente não consegue comunicar? Então, o primeiro de tudo, porque, como eu falei, para judicializar, a gente precisa estar muito bem fundamentado, porque a gente precisa, no direito, a gente chama de ônus da prova. A gente é que precisa provar que a fraude existiu. Então, toda essa obrigação é nossa. Então, voltar à estaca zero da conscientização é um ponto principal. E essa questão da delegacia especializada, eu acho que ela ainda é um segundo ponto, porque a gente precisa ter tipologias mais específicas. O que seria isso no direito para a gente ser um pouco mais didático? Hoje a gente não consegue encontrar para cada fraude, são diversas. Então, eu dei o exemplo aqui da omissão de doenças pré-existentes na declaração de saúde, dei o exemplo aqui do reembolso, mas o próprio material aí que foi falado anteriormente da UI com o IES, elenca uma série de fraudes, não só pelos beneficiários, como pelos prestadores, médicos, todo um sistema que o Nuno comentou. Então, a gente não consegue, muitas vezes, qual é o melhor enquadramento. O que a gente tem conseguido hoje é enquadrar em estelionato, porque causa-se prejuízo a outrem por alguém que está cometendo algo que sabe que é ilícito, e esse saber que é ilícito volta à consciência. Então, a gente precisa voltar um passo atrás antes de judicializar, ter uma tipologia mais específica também. A gente conseguir enquadrar mais facilmente. Então, é toda questão de detecção, de prevenção, de se organizar internamente, de ter uma área focada nisso, para que a gente tenha essa robustez, esse fundamento pronto para que a gente consiga, assim, judicializar. Seja cível, e aí no cível, como você comentou do dano moral, a gente precisa comprovar a má-fé, né? Então, muitas vezes, a gente
precisa de um banco de dados, né, super importante. Um exemplo: a pessoa compra, não declara a saúde, não declara não faz na declaração a constar que você tem uma doença pré-existente para poder utilizar o plano de imediato. E para a operadora conseguir provar que ela sim já tinha uma doença, seria muito importante ter uma base unificada para mostrar. Está aqui. Ela já faz tratamento há tanto tempo, seja no SUS, seja em outra operadora, mas a gente não tem essa unificação de sistemas, que foi um tema também falado, né, de informação. Então, se a gente tivesse isso, também seria muito mais fácil a gente, civilmente, demonstrar má-fé, porque nós que precisamos demonstrar que ele não sabia da doença quando ele comprou. Não é que ele não tinha, é que ele não sabia. Então, por isso que eu volto muito nessa questão da conscientização. E, para o judiciário, tudo isso é muito importante. Você chegou a fazer alguma coisa antes? Você procurou saber? Você fez exame? A gente é bombardeado de passos anteriores, né, de situações preliminares para que a gente consiga judicializar. Então, a gente precisa ter legislações mais específicas, mais fortes, com delegacias especializadas para ser mais efetivo e mais célere esse processo, para que o Ministério Público ou, né, se for uma queixa-crime, aí é uma questão muito acadêmica do direito penal, para que isso consiga andar e a gente consiga realmente punir quem provocou esse ato ilícito. Acho que é uma conjuntura para que isso aconteça. Ana, você acha que hoje o consumidor, o beneficiário, etc., está muito mais conectado? Você tem grupos de tudo, de uma certa forma. Isso impactou já no número de ações pedindo benefícios que não estão nos contratos originais, por exemplo? Isso estimula o que foi chamado de judicialização assistida? Sim. O que a gente vem observando é a criação, né, uma grande criação de perfis nas redes sociais para justamente buscar, estimulando, né, esses comportamentos oportunistas, como o doutor Jorge disse, né, a judicialização assistida, que é o quê? Basicamente, você vê processos que tem pacientes distintos, os diagnósticos, os médicos, às vezes, né, as informações são padronizadas para todos esses pacientes. E, muitas vezes, o que está se buscando ali são a realização de procedimentos desnecessários e até a realização de cirurgias estéticas, né? E é um dos principais fatores que se utiliza. O argumento é que seria de uma cirurgia de reparadora, mas o que a gente vê na prática é que cirurgia estética. A gente está quase a gente, né, foi ao longo do dia ali estourando os tempos, então a gente está bem no finalzinho. Mas eu queria passar uma pergunta para os três, e peço uma certa brevidade, apesar de tudo, que é o seguinte: de que forma vocês acham que a justiça deveria ou poderia ser estimulada a buscar mais acordos, em vez de simplesmente dar uma decisão que penaliza um lado ou outro, sendo que, ao menos em tese, os dois têm o mesmo objetivo, que é a manutenção da saúde e qualidade de vida das pessoas? Quem quer começar? Primeiro as damas. Primeiro que já existe uma política do próprio CNJ que fomenta o judiciário e a solução de conflitos. Você tem uma série de projetos pelos tribunais, né, do Brasil, de câmaras de conciliação, de mediação. Isso já existe. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, a Abrange ela já faz parte, né, desde 2016, salvo engano, 2019, do programa Sejusc, que é o quê? É buscar a resolução de conflitos em casos de saúde suplementar, em caso que você já tenha um processo, na fase processual. Então, a Abrange apoia e essa política já existe. Tá? Vou continuar com a minha perspectiva ativa, né? Então, não vou entrar no que a Ana colocou, mas eu acho que é aquele tripé que o Nuno comentou que a gente precisa melhorar. Então, o beneficiário, o poder público, e aí não só o judiciário, mas outros órgãos e entidades, que também não só delegacia, mas entidades voltadas a realizar esse tipo de mediação, apoiado pelo Poder Judiciário e pela ANS, e por
por quem está envolvido no setor, ter um órgão, uma entidade que fosse especializada em resolver esses impasses, óbvio também pelo beneficiário, pela operadora, pelas entidades. Então, acho que uma forma de ativamente a gente evitar a judicialização e resolver na mediação seria termos alguma entidade específica voltada aí para esse problema. Acho que já seria excelente, um excelente ponto de partida para todos, e a gente não afogaria no judiciário, que com certeza não é o melhor caminho. Rodrigo. Então, Wagnaldo, eu vou continuar com a minha visão de gestor. Penso eu que se é um procedimento, uma demanda que está extra-rol, não tem nem acordo. Não temos que dar, não temos que cobrir. Entendeu? Porque um acordo vai ainda sair do nosso bolso, vai sair do custo da operadora. E se é extra-rol, não temos obrigação de dar. Porque não é possível a gente imaginar que o rol, né, seja exemplificativo ou qualquer outra terminologia que não seja taxativo. Porque eu preciso saber o que eu vou vender para poder precificar. Não é possível isso. Não faz sentido a gente ter um rol exemplificativo. Entendeu? Então, assim, de novo, se for extra-rol, a obrigação não é da saúde suplementar, é do Estado. Então, para mim, acordo para extra-rol não existe. Teria que seguir as diretrizes da ANS. Bom, muito obrigado, Ana, Natália e Rodrigo. A gente teve aqui hoje uma discussão muito rica, que começou às 9h da manhã, que abordou sobre vários aspectos os desafios e os problemas. E, mais importante do que tudo isso, as possíveis soluções para que o sistema de saúde suplementar se torne eficiente e sustentável no país. Esse tipo de discussão é importante para que haja um futuro com segurança e previsibilidade para a saúde suplementar, para que todos possam se manter saudáveis, as operadoras de plano de saúde, os prestadores de serviços e, especialmente, os beneficiários. Muito obrigado pela presença de todos aqui, obrigado aos debatedores, aos convidados e a todos que nos prestigiaram com sua presença no seminário Saúde Suplementar, Acesso e Sustentabilidade, que foi uma iniciativa da Abrange em parceria com o Estúdio Folha. Eu lembro que a cobertura completa desse seminário está sendo feita pelo Estúdio Folha e será publicada no jornal Folha de São Paulo.